Bem-vindos à quinta edição, a segunda parte do nosso Fórum Teologia com Café. Teologia com Coração, alma, força e entendimento. É isso que nós queremos. Pegar num tema e realmente pensar com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Antes de nós começarmos e nós explicarmos como é que funciona, eu gostaria que vocês também se apresentassem. O Lucas Flori, ele já costuma vir aqui ao sábado, então a maioria já conhece. O Lucas Ferreira é nosso professor da EBD de Jovens, mas tem aqui alguns que não o conhecem. Lucas? Bem, boa noite. Gostei do seu Ferreira, né? Bem português. Acho que é a primeira vez que falamos sobre o nome assim. Gente, prazer estar com vocês. Eu já venho, acho que já faz uns 2 anos, né, que eu estou na sala de escola dominical dos jovens. Para mim tem sido uma oportunidade assim ímpar, porque tem trazido uma maturidade também para mim, que a gente tem que estudar, preparar a aula. Então, todo domingo assim que eu vou dar aula, tenho que passar o sábado lendo a palavra, ali trabalhando os textos. Então, não deixa de ser algo que tem frutificado na minha vida. Então, bem, acho que é isso, né? Eu não sou de Anápolis, então não tem família aqui, o pessoal não me conhece mesmo. Sou de Brasília, minha esposa é mineira, é a única parente que eu tenho em Anápolis, então acho que é isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A gente é xará de nome e sobrenome. Eu tenho Ferreira, é o meu nome do meio, é Lucas Ferreira Fleury. Vou deixar ele aqui sozinho já. Boa noite, gente. É um privilégio estar com vocês de novo. E eu fico sempre muito feliz de estar aqui. Vocês podem ver que hoje à noite nós temos o Filipe também connosco. O Filipe é da nossa mocidade, da diretoria dos jovens, e ele vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona das perguntas, tá bom? Boa noite, gente. A gente já tinha algumas perguntas coletadas pelo formulário, né? E durante a apresentação dos slides, tem um número no rodapé do slide. Vocês podem estar enviando alguma pergunta, alguma colocação para ser encaixada no meio do fórum. E tem também no grupo de jovens um link que já dá direto acesso ao WhatsApp para você estar colocando a pergunta lá também. Se alguém aqui não estiver no grupo e quiser o link, pode falar com a Ana Vitória. Levanta só a mãozinha, que ela vai passar o link para vocês, tá bom? Vamos começar. Esta é a segunda parte do Delírios Religiosos. O Flori esteve na primeira parte, e o Tales, e agora o Lucas Ferreira vai estar connosco. Na verdade, os temas que nós vamos tratar hoje são bem diferentes da primeira parte, então é uma segunda parte diferente da primeira, para a honra e glória do nosso Deus. E nós vamos começar já com 2 temas assim mais complexos. Se puderes, por favor, colocar aí a primeira. Hipergraça versus antinomismo. O que é que significa, Lucas Ferreira, essas 2 palavras? Brincadeira. Também é Lucas Ferreira. Me chamam de Lucas César, então. Minha mãe me deu esse nome assim, meio de novela mexicana, assim, Lucas César. Eu brinco muito com a Ju aqui da igreja, né, que ela também tem nome composto aí. Acho que não vai confundir, pelo menos. Não, e assim, é engraçado, né? Não tem Lucas velho, você já reparou nisso? Assim, eu lembro assim que... tem eu, né? Agora, não, que é isso. Agora tem eu, Lucas. Mas você olha assim, não tem, tipo, cara grisalho assim, chama Lucas. É verdade. Você tem um avô? Ah, tá. Não tem. Achei que você estava falando, pô, primeiro. Mas legal, pô, 2 Lucas Ferreira, eu tô impressionado. Mas olha, esse é um assunto que ele é muito antigo, na verdade. Ele sempre se fez presente na história da igreja, pelo menos. Até é uma compreensão. Eu particularmente, eu nunca tinha lidado com antinomismo, mas eu sou formado em Direito, né? Então, você também? Caramba, que coisa. Olha, e eu não te conhecia. Bem, assim, a gente tem, assim, a gente no Direito estuda norma, né? Regra, assim, a gente vai sempre ali ficar trabalhando o código tal, como referência, o marco legal. E a gente sempre estuda um conceito de antinomia, né? No direito.
Então, assim, o antinomismo na Bíblia, ele, aqui pelo menos, né, na teologia, vamos colocar assim, ele vai ter uma compreensão muito semelhante, assim, de trazer aquela oposição à norma, né, antinomismo. Se você for olhar assim a literatura, mesmo assim, na teologia, tem muito, se referem também a como antinomianismo, né, que é o nome eu acho mais chato de falar. E a gente vai ter essas compreensões, porque essa preocupação, assim, gente, o antinomismo não é uma coisa boa, assim, que a gente tem que olhar assim com aspecto positivo. Essa é a primeira compreensão que a gente tem que ter, mas que ele tem uma oposição. Se a gente for falar do oposto, assim, o outro lado do antinomismo, a gente vai olhar para o legalismo. Assim, são esses eles vão ter assim uma relação bem conflituosa, o legalismo com o antinomismo. E isso, se a gente for ler, principalmente as cartas paulinas, a gente lendo a palavra de Deus, a gente já verifica a preocupação com o antinomismo. Antinomismo significa negar a lei. Aquela lei, por exemplo, lá que Moisés trouxe para nós, assim, por exemplo, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, todas essas nossas regras que a gente vê e enxerga na narrativa bíblica, elas seriam de alguma forma negadas por essa perspectiva do antinomismo. E a gente sabe que a coisa não é muito bem assim, né? Será que realmente a gente tem que pegar a compreensão normativa que a gente tem na palavra de Deus, essas regras, essas normas de conduta, leis morais, será que a gente tem que negar tudo isso? E do outro lado, e assim, na verdade, essas duas perspectivas, elas vão ter um falso dilema, né? A gente tem o legalismo e tem o antinomismo. O antinomismo, ele vai afastar a lei. Já o legalismo, ele tem uma dificuldade de lidar com a compreensão da graça. E aí a gente tem esse conflito muito intenso, porque assim, a gente tem o pessoal lá legalista, né? Não, olha, a lei está aqui, lei do Senhor, a gente tem as leis morais, ai daquele que a descumpri-la, né? Você tem que seguir, se você seguir essa lei, você vai chegar a um lugar bom. É mais ou menos isso o que o legalismo vai trazer. Já o antinomismo, não. O antinomismo, como eu disse, assim, ele tem uma oposição à norma, à lei. Então ele vai olhar para a graça e vai olhar, não, Jesus morreu por mim na cruz, então eu tenho a graça, eu tenho acesso à graça, a norma, a lei não é tão importante assim. A gente tem que olhar com cuidado para ela. Então esse conflito, ele se fez presente ao longo de toda a história assim, da igreja. Até hoje a gente está aqui, hoje em pleno 2021, discutindo isso. E não é fácil de resolver, porque até hoje tem gente ainda que traz perspectivas assim com um cunho antinomista, da mesma forma que a gente tem aqueles legalistas. Então é um conflito intenso, mas eu acho que a gente pode ir aprofundando. Vamos ouvir o Lucas, que sabe falar aqui, que compreende melhor, o Lucas Ferreira de verdade, para a gente poder aprofundar. Mas e aí, como é que a gente vai resolver esse falso dilema? Isso, pelo menos assim, eu acho que a ideia inicial para a gente trazer é desse conflito. São dois antagônicos, então um num lado e outro no outro. Flori? O Lucas falou bem, acho que é algo que está desde o começo da igreja, são debates que a gente encontra na própria Bíblia. A hipergraça, eu diria que ela é só a versão atualizada do antinomismo, mas é a mesma coisa, são duas formas de você não viver pela lei. Muda talvez em relação ao grau de liberdade que você tenha, que é uma discussão sempre presente na igreja, até onde somos livres, até onde podemos ir, até quanto podemos fazer determinada coisa. Eu vejo como o grande problema disso aquela caixinha do pode e não pode, que está sempre presente em toda a comunidade religiosa. Isso vem de uma ausência de discipulado, como o Lucas falou. Essa é a importância de uma escola dominical, essa é a importância de uma comunidade forte, com laços fortes, porque todo mundo que chega na igreja, como a gente falou, tem uma enorme vontade, como todo ser humano, de ser amado e aceito. Se ela não for discipulada, ela vai evocar para si
alguma proximidade que ela não tem com Deus, ou alguma forma de se expressar na comunidade religiosa que atraia para si aceitação e amor. Se ela não for discipulada, ela vai ter dúvidas que estão longe de ser as dúvidas que precisamos ter, que são as dúvidas do pode ou não pode, eu posso ir naquele lugar ou não, eu posso fazer aquilo ou não, enquanto que o Evangelho ele vai nos ensinar que, eu acredito que esse é um daqueles brocardos antigos da igreja primitiva, que nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. E quando nós entendemos que a pecaminosidade do homem, ela vem do fato de que ele habita em uma natureza, uma carne não redimida, que precisa de redenção, que precisa de salvação, isso muda. Então, Paulo resume isso bem em Romanos 3, a partir do verso 23, é o que os antigos chamavam da Acrópole da fé cristã, a cidade alta, o texto mais importante do Evangelho, entre aspas. E Paulo vai dizer que todos os homens pecaram e estão destituídos, privados da presença de Deus, podendo ser gratuitamente salvos por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ele vai falar que isso é possível porquanto Deus, o Pai, entregou o seu único Filho para que ele fosse vítima de propiciação pela fé no seu sangue, demonstrando assim a sua justiça nos tempos passados, deixando impunes aqueles pecados anteriormente cometidos no tempo da sua paciência, mas que no tempo presente ele é um só tempo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E ele termina esse texto com uma pergunta: onde está então a vanglória ou o orgulho? E ele diz: está no fato da lei, ou seja, está no fato de que conseguimos cumprir a lei? E ele diz: não, porque nós, como povo de Deus, sustentamos que o homem é salvo pela fé. E aí vem um bom argumento para o legalismo ou para o antinomismo. São aí duas correntes que se distinguem, mas erram por causa disso. Ele diz: sustentamos que o homem é salvo pela fé em Cristo, independentemente da obediência à lei. E aí é por isso que, inclusive, Paulo vai defender a expressão da lei. E isso gera confusão até hoje, porque todo debate teológico gira em torno dessa lei mosaica, né? Essa lei de Moisés, que vai se dividir em civil, cerimonialista e moral. E a grande maioria vai dizer: não, fica só a lei moral. Mas quando a gente olha lá para Hebreus, Deus diz algo muito interessante. Ele vai explicar que essa expressão da lei, a partir de agora, ela se dá por meio de um discernimento do Espírito. E é assim que a lei se cumpre. Então, quando nós olhamos o texto de Hebreus, nós vemos que, outrora, nos tempos passados, Deus escreveu a sua lei com tinta em tábuas de pedra. Mas no tempo presente, Deus escreveu a sua lei com o seu próprio Espírito nas tábuas dos nossos corações. E ele está dizendo: é assim que a lei se cumpre. A lei se cumpre através do Espírito em vocês. Então ele não rejeita a lei. Ele põe Cristo como o cumpridor da lei, porque alguém precisava cumprir a lei em nosso lugar para saciar a justiça de Deus. Ele coloca a lei como tutor até Cristo, para que toda boca se cale e todo homem seja declarado culpado diante de Deus, porque os homens não conseguem cumprir a lei, e por isso eles precisam de redenção e salvação. E então ele defende a lei. Não é que ela não precisa ser cumprida, é que ela agora é cumprida através do Espírito que habita em nós. Então, a hipergraça eu enxergo como uma expressão, assim como o antinomismo, de rejeição à lei, partindo de uma interpretação equivocada de que, como somos pecadores, não conseguimos cumprir, então a gente não precisa cumprir, não seremos cobrados por causa disso. E o legalismo, eu diria que é até pior. O legalismo era o que a gente verificava naquela época, onde dois rabis entravam em discussões sobre, no sábado, que você deveria descansar, se sua casa pega fogo, se você poderia pegar as suas coisas antes da casa pegar fogo, ou se isso era considerado trabalho ou não. E eles discutiam ali os pormenores da lei, e ninguém conseguia cumprir essa lei. Então,
eu acredito que o que mudou foi isso. A lei, ela continua sendo cumprida. Deus demanda obediência dos seus filhos. Não existe fé sem que ela conduza à obediência, e não existe obediência sem que ela floresça da fé. Lucas, o Fleury falou sobre o discipulado. Eu sei que tu também és uma pessoa bem a favor do discipulado na igreja. Eu estava a pensar desse termo dentro dos líderes religiosos. Nós vemos um discipulado também muito errado dentro das igrejas. O que é que nós realmente devemos procurar? Não só aqueles que estão a entrar numa igreja nova, mas aqueles que também já estão há muito tempo numa cadeira. Isso que o Lucas Fleury trouxe, assim, as colocações são muito precisas, mas assim, em tempos modernos, assim, vamos falar pós-modernos, eles gostam de falar de pós-modernidade, a gente vê assim uma perspectiva muito ancorada. Eu falo no mundo, assim, não é na igreja não, embora a igreja esteja sofrendo com isso, que é essa perspectiva que vem do humanismo, né? A gente, quando vê toda a nossa linha até de racionalidade voltada a olhar para o homem, a gente verifica o porquê que esses temas são resgatados na história da igreja, porquê que esses conflitos ainda continuam sendo atuais. Como o Lucas colocou muito bem, a gente tem essa compreensão da nossa natureza que é caída, a nossa natureza carnal. Sem dúvida, a gente, diante da nossa natureza, se não pela graça, a gente tende a se acomodar muito mais com uma perspectiva antinomianista. Isso é fato. Porque a gente, por nós mesmos, não conseguimos enxergar a lei como algo passível de atendimento. A gente não consegue cumprir pelas nossas próprias forças. Essa é a realidade. Daí, quando se fala em liberdade, aqui... O antinomianismo, assim, gente, ele tem várias nuances, assim, tem várias perspectivas. Tem um teólogo, até na teologia sistemática, o J.I. Packer, ele traz, assim, pelo menos uns 10 tipos de antinomianismo. Sempre com essa perspectiva de flexibilizar ou não o cumprimento da lei, ali, rejeitar em alguma medida, ainda que seja parcialmente. Então, quando a gente olha para a nossa natureza, de fato, a gente tende a encontrar um discurso muito sedutor nessas perspectivas antinomianistas, porque eu me sinto diante da minha natureza caída muito confortável, está muito bom, está tudo muito bom, porque eu consigo, é fácil de atender a essas perspectivas. Isso não é o que a palavra, o Lucas já adiantou, isso não é o que a palavra de Deus traz para a gente. Então, hoje, até hipergraça, gente, é a mesma coisa. A gente olhar para... Claro, e a gente tem que mesmo admirar isso. A gente tem que admirar esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, esse Deus que enviou o seu Filho amado por morrer pelos meus pecados na cruz. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Agora, a gente não pode olhar para a narrativa bíblica apenas por essa perspectiva, porque a gente sabe que Jesus, quando ele veio, e ali, por exemplo, no Sermão do Monte, como ele discursa ali, né, ele sobe ao monte e faz todo aquele discurso, ele vai falar que veio para cumprir a lei. E aí, Lucas, eu acho interessante aqui que a gente precisa discutir até o momento histórico que a gente vive. Talvez lá no nascimento dessa discussão, dessa oposição, pelo menos na história da igreja, a gente tinha um predomínio de uma visão, assim, que eu posso dizer, mais conservadora. Isso era tranquilamente, pelo momento histórico vivido, de que era uma situação assim, nossa, nós temos uma visão muito conservadora na igreja. Esse pessoal aí fica aí com todas essas disciplinas espirituais, esses regramentos, essas normas impostas a nós. E aqui, será mesmo que esse pessoal fazendo tudo isso, eles asseguram, por exemplo, salvação? Será que é só, né, rezar cartilha, igual o pessoal fala, ali seguir ponto a ponto? Esse é o problema do legalismo. Só que hoje a gente vive um momento muito diferente, um momento histórico. Por isso, daí essa armadilha que é muito acesa na nossa sociedade atual, da gente olhar para isso, para o antinomismo, e avaliar, poxa, como será que eu estou enxergando a palavra do Senhor aqui? E mais, gente, será que a lei é algo bom?
a lei do Senhor? Que é outra pergunta que a gente tem que se fazer. Poxa, Deus me ama, Ele me deixou uma lei. É uma lei opressora que quer me limitar no meu dia a dia, quer me limitar como homem, trazer opressão para mim. A gente vê muito esses discursos na linguagem humanista, mas não essa lei. O que ela sinaliza, o que ela traz para a gente? Então, esse ponto da gente também trabalhar o entendimento, o Lucas destacou no início da fala dele um ponto muito importante. Se a gente não tenta entender a nossa lei, isso já é algo muito preocupante. A gente às vezes está aí abraçando um antinomismo, vê um discurso bonitinho lá na rede social, nossa, que legal esse pastor, isso é maravilhoso, aí vou lá e curto. Eu começo a abraçar esse tipo de perspectiva, mas eu sequer conheço a palavra. Eu não estou indo na escola dominical, eu não estou lendo a palavra, eu não estou procurando conteúdo para me aperfeiçoar, para compreender e assimilar melhor. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Esse passo também tem que ser dado, da gente olhar para a palavra de Deus e ler, e entender, o que está significando, quais são as leis morais aqui, por exemplo, que né, a gente sabe que Jesus vem para confirmar o cumprimento da lei, e como que eu posso entender a graça a partir disso? Porque se a gente estiver completamente ali, no direito mesmo, a gente tem, né, um princípio, o desconhecimento, né, aquelas expressões chatas que a gente tem que raciocinar várias vezes para entender. O desconhecimento da lei é inexcusável, né? O cara está dirigindo embriagado aqui na frente, para a polícia, aborda ele. Eu não sabia que era crime dirigir embriagado, né? Assim como se isso fosse... né, poderia ali afastar a responsabilidade dele. Algo desse tipo. Então, assim, a gente precisa viver esse momento de amadurecimento para poder enfrentar essas armadilhas. E essas armadilhas, mais uma vez, elas sempre estiveram presentes na história. E assim, infelizmente, por conta da nossa natureza caída e do pecado até propriamente, claro que a gente já venceu o pecado, mas infelizmente a gente vai continuar lidando com isso. Então, assim, é uma armadilha muito grande e que às vezes uma leitura superficial, uma leitura não pensada, vai trazer muitos problemas ali no momento, às vezes, de luta, um momento ali que a gente estiver fraco, estiver ali em pecado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o antinomismo. A falta de conhecimento pode nos levar realmente a cair nestas definições complicadas. Flori, tem uma pergunta que é: como se manifesta o antinomismo na igreja dos dias de hoje? Ela influencia a nossa teologia? Ela influencia o modo de viver da igreja? É a próxima. O Lucas falou algo que me fez até lembrar uma passagem aqui que ilustra bem isso. Paulo, em Romanos, aqui no capítulo 2, no versículo 4, depois de ter começado ali a explicar os atributos de Deus e a justiça, ele diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. E eu acho que isso expressa um pouco do porquê o antinomismo, hoje se manifestando como hipergraça, não faz tanto sentido. Porque, de certa forma, isso é desprezar as riquezas da bondade de Deus, que tem como objetivo principal nos conduzir ao arrependimento. Lá na frente nós vamos ler que o amor de Deus, ele nos constrange. E é como se, depois da manifestação do Espírito Santo, produzindo uma obra sobrenatural na vida do homem, o conduzindo ao arrependimento e a uma fé diária em Cristo Jesus, é uma fé e um arrependimento cada vez maiores e cada vez melhores, no sentido de que o Espírito Santo, ele cumpre dia após dia o seu ministério de tornar a obra de Cristo clara à nossa mente e ao nosso coração. E aqui mesmo, nesse livro, Paulo, ele traz dois significados importantes da palavra graça. E todas as vezes em que nós ouvimos uma palavra, ou nós conduzimos a nossa vida de uma forma diferente da expressão que Paulo nos traz sobre o que é graça, e esse é um dos grandes atributos de Deus, nós nos desviamos desse caminho da verdade.
ele vai dizer, e esse é um significado que a maioria de nós conhece bem, que a graça é um favor da parte de Deus que o homem não merece, ou que o homem não pode fazer nada para merecê-lo, e também que a graça é o poder de Deus para que o homem viva uma vida de fé simples, de obediência aos valores do reino. Ou seja, ela é a capacidade que Deus dá ao homem sem que ele mereça, para que ele o obedeça e produza frutos de justiça para a glória do seu nome. Então, a fé é o que capacita o homem, é o poder de Deus que capacita o homem para que ele seja conformado à imagem e semelhança de Jesus. Então, Deus nos capacita. E por isso que é tão bonito quando lá na frente nós lemos que o jugo dele é leve, o fardo é suave, os meus mandamentos não são pesados, ele diz. Que foi exatamente o que o Lucas falou. Será que essa lei é ruim? Ou será que essa lei, ela nos faz bem? Quando eu era pequeno, eu lembro da minha mãe dizendo, obedece, e depois você percebe que é bom. Então, assim, primeiro, às vezes, você obedece. Por exemplo, quando você não quer perdoar alguém, e o John Stott fala que quanto mais tempo você leva para perdoar alguém, mais motivos você encontra para não perdoar. Ou seja, quanto mais rápido você perdoa, melhor é. Então, quando nós obedecemos, é sempre do dever ao deleite. É sempre porque Deus disse, e a gente sabe que porque Ele disse é bom, mas é difícil, mas a gente obedece e depois a gente percebe que vale a pena obedecer. Então, eu acredito que todas as vezes que a igreja, ou ela se torna muito legalista, como uma forma equivocada de se diferenciar do mundo, porque não é aí que Deus quer chegar com o seu povo, Ele não quer que esse povo seja diferente do mundo nesse sentido, trazendo sobre si fardos que ele não consegue carregar, porque são justamente os fardos que Jesus carregou por nós, ela ingressa em um caminho equivocado. E todas as vezes que ela se torna liberal no sentido de desprezar ou ignorar a lei, criando seus próprios conceitos e regras que não aqueles revelados a nós pela palavra, ela também começa a caminhar em um caminho equivocado. Alguém tem alguma pergunta sobre este tema? Não, e Inês, só completando, isso é interessante. O que o Lucas falou, na igreja, o que deveria nos constranger, e assim, realmente, essa perspectiva é muito clara, é o amor de Deus com a gente, né? Quando a gente enxerga a real extensão da graça, isso deveria constranger a gente. Eu gosto, eu sempre nas aulas da escola dominical, isso aqui vai ficar repetitivo para quem vai, mas eu gosto de olhar para a cruz, para entender ali que a justiça de Deus se fez presente. O meu pecado não foi em vão. Eu não tenho simplesmente, Lucas, você pecou, está arrependido, valeu. Não, Jesus foi morto lá. Foi aplacada a ira de Deus ali na cruz. Isso não foi barato, gente, foi extremamente caro. E aí eu tenho um Deus amoroso. Sabe aquele pai que tem um filhinho assim, que vai lá, o moleque está ali enchendo o saco, né? Só mal educado, mal criado e tal, e pai, desculpa, tá bom, meu filho. Assim, isso deveria constranger a gente também. E hoje, assim, quando a gente olha para a pós-modernidade, o que está acontecendo é que a igreja, até fruto, talvez, assim, a gente pode dizer, dessa influência antinomista, a gente se sente hoje constrangido na igreja pelo pecado. É o pecado que está nos constrangendo no seguinte sentido. Hoje, Inês, as igrejas, elas não falam mais sobre o pecado. Elas não apontam a lei moral. O que a palavra de Deus diz sobre esse pecado? Olha, eu desafio vocês, assim, a ir a igrejas, assim. Claro que a gente tem muita igreja séria, assim, aqui a gente fala numa igreja estranha. Aliás, Lucas, eu fiquei sabendo que você é presbiteriano, mais uma qualidade que você tem além do seu nome. Aqui eu brinco, o pastor Jesus vai me perdoar. A Débora está aqui, depois, Débora, você pede desculpas para ele, qualquer coisa ele nunca mais me chama para falar aqui.
Mas aqui eu brinco, é a igreja batista mais presbiteriana que eu conheci até hoje. Tanto que eu estou aqui, assim, o meu berço é presbiteriano também. Então, assim, o que eu, só voltando, assim, a gente se sente constrangido. As igrejas não estão mais falando, por exemplo, em pecado. Santidade, gente. É extremamente raro hoje você, mesmo assistir uma palavra no YouTube, ir na igreja sobre santidade. Hoje a gente tem igreja coach. Quais ensinamentos que você tira da palavra de Deus que você vai ser mais próspero, vai melhorar o seu... aquele linguajar coach lá que eu não entendo muito bem, assim. Então, assim, realmente a gente vê que a igreja tem sofrido essas influências, Inês, né? E como eu disse para vocês, tem várias nuances. Inclusive, não é por acaso que a gente tem tantas igrejas, né? Assim, com tantas denominações, com tantas feições, tantas compreensões. Então, realmente, o antinomismo é uma armadilha, e é uma armadilha que se faz presente. Agora, como é que a gente supera essa armadilha? Esse é o grande questionamento. Que a gente sabe que esse conflito que eu queria dizer para vocês, entre antinomismo e legalismo, é um conflito assim, que existe. As igrejas são influenciadas por isso, mas eles acabam se guiando por uma influência de uma rixa absolutamente não presente, que é entre graça e lei. Alguns entendem, não, se eu defendo a lei, eu estou desconsiderando a graça. Ou então, se eu olho para a graça, a lei me é irrelevante. Seria mais ou menos essa rixa, assim, esse conflito que é trazido. Mas agora, o que a gente precisa entender? Que a graça, gente, é muito mais... a gente precisa compreender a graça. Eu estou lendo um livro, nossa, eu estou brigando com ele para terminar, que é um livro muito difícil. É um teólogo norte-americano, acho que ele é até canadense, o Kevin Van Hoosen. É um livro bem denso dele, foi traduzido agora, eu comprei ele no português, porque não dava para ler no inglês. Chama Autoridade Bíblica em Tempos Modernos. E ele vai revisitar todos os solas, porque, só para vocês entenderem, tem gente que olha, por exemplo, para a reforma protestante, a gente está aqui entre protestantes, e que atribui o secularismo que a gente tem hoje à reforma protestante, porque ela acabou tirando aquela centralidade que havia toda aquela referência. Então, a culpa é sua desse mundo aí bagunçado que a gente tem. E o Van Hooser, nesse livro, ele se propõe a enfrentar, dentre outras críticas à reforma protestante, essa. E quando ele vai trabalhar a graça, eu acho sensacional essa interpretação que ele tem da graça que ele traz, é que a gente tem que entender que a perspectiva da graça, gente, claro, é aplacar os nossos pecados na cruz. Mas mais que isso, a gente tem que ter uma visão comunicativa para a graça, da graça. A gente tem que ter essa visão. O que Deus ali está querendo comunicar para nós? Veja que Deus nos ama de tal maneira e é tão gracioso que Ele vai trazer para a gente ali, Ele analisando o sola graça, Ele vai trazer para a gente um relacionamento, uma proposta de relacionamento. Tanto que Ele envia o Seu Filho para viver entre nós, para trazer vários ensinamentos, para trazer... A gente teria aqui mil exemplos para trazer. A gente tem uma referência para ser bem-aventurado. Essa que é a realidade. Então, a gente tem essa proposta também comunicativa. Então, ora, se Jesus vem, e Ele diz isso lá em Mateus 5,17, se Ele vem para cumprir a lei, e eu sou desafiado pelo Evangelho a viver a imagem e semelhança dEle, eu tenho que cumprir a lei. Olha que maravilhoso que é a gente olhar para a real compreensão da graça. Lucas, nesses movimentos, vocês acreditam que eles começam por pessoas que interpretam de forma errada e acreditam que aquilo ali é o certo mesmo? Ou, por um lado, assim, até malicioso, pegam aquilo e falam assim, não, eu vou moldar isso aqui de um jeito que eu consigo agradar mais pessoas e atrair mais pessoas, fazendo da fé, de certa forma, um mercado?
principalmente na hipergraça, que é tão atual. Essa pergunta. Assim, né? Quem fala muito disso é o James Smith. A gente vê uma disputa, gente, mais do que uma disputa pela nossa mente, a gente tem uma disputa pelos nossos corações. E assim, o nosso coração, a gente vê na palavra de Deus, é enganoso. Então, assim, a gente avaliar a motivação, assim, poxa, mas aquele pastor é um pastor bem intencionado, ele é um pastor realmente que ele edifica uma teologia robusta, que há críticas a ela, mas olha que trabalho maravilhoso que ele faz, bacana. Mas assim, quando a gente vai discutir isso sob uma perspectiva teológica, que eu avalio que a gente tem que dizer, é que a gente tem que tomar cuidado com essas nossas compreensões. Hoje, até isso ficou ainda mais intenso pelas redes sociais, o sentimentalismo. Hoje, o capital afetivo tem um valor enorme na nossa sociedade. O Guilherme de Carvalho gosta de falar muito isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, gente, é a nossa natureza caída. Então, a gente tem que ter muita dificuldade, tem que ter muito cuidado de olhar ali para a origem. Acho que faz parte, de repente, a gente recuar. Eu já fiz interpretação da Bíblia muito equivocada. E já fui advertido por um irmão. Olha, Lucas, não é isso. Quantas vezes eu já vim à igreja, já ouvi uma palavra e já falei, caramba, eu tinha uma perspectiva muito equivocada. O nosso coração é enganoso, essa é a realidade. Eu só compreendo a lei pela graça de Deus. E isso é com todo mundo. O que a gente tem que ter muito cuidado é de começar a contextualizar a Bíblia. A gente está vendo o pastor falando isso. A Bíblia precisa ser contextualizada nessa extensão, porque essa lei moral não tem agradado o que a gente está vendo lá fora. Então, é um tema muito aceso. A gente tem que discutir o lugar dele. Será que analisar a origem? Todos nós somos pecadores. Acho que essa é uma realidade muito clara. Teve uma vez que o Spurgeon, Charles Spurgeon, chegou atrasado para fazer uma pregação e o pai dele começou a pregar. E aí, logo depois, ele chegou e antes do filho dele subir no púlpito, ele falou assim, chegou o meu filho, ele prega melhor do que eu, né? E ele olhou para ele e falou assim, mas você pode pregar o evangelho melhor do que eu, mas você não pode pregar um evangelho melhor do que o meu. E como o Lucas falou, eu vejo que o que se perdeu muito ao longo do tempo foi a vontade de conhecer Deus através da palavra. Isso fez com que a maioria de nós ficasse muito suscetível ao que se fala na igreja. E você vai, às vezes, para uma escola dominical sem ter lido nada antes, sendo que nós deveríamos ter tido o mesmo esforço, ou talvez até maior do que quem prepara a palavra para levar na escola dominical, para que, de fato, a gente pudesse crescer junto. Nós vamos para um culto de domingo na igreja, e talvez ali seja o único momento onde a gente entende alguma coisa da palavra. Muito disso se perdeu com os próprios seminários, onde se distanciou um pouco a palavra, quando a gente vê assim, poxa, é um pastor, significa que ele foi chamado por Deus para aquele ministério, mas não significa que a gente tem que saber menos do que ele. Significa que a gente devia estudar muito a Bíblia e buscar todos os recursos necessários para conhecer a Deus, porque é a única coisa que importa, de fato, aqui na Terra. É o conhecimento da verdade. É o que eu falei lá atrás, e é a única coisa que o diabo quer saber no final do dia é se você conhece a palavra dele ou não. Ele vai medir aí o quanto ele pode te influenciar ou não. Tem um exemplo aqui em Gálatas, logo no comecinho, no capítulo 1, Paulo ele fica admirado, porque era um povo que Paulo gastou muito tempo explicando o Evangelho. E passou um pouquinho o tempo, e ele diz assim no versículo 6, admira-me muito que tão depressa vocês estejam passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
Então, ele está dizendo, olha, eu estou muito admirado pelo fato de que o que vocês começaram pela graça, vocês estejam tentando terminar pela força do próprio braço. E ele diz, o qual não é outro, mas há alguns de vós que inquietam-se e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, vocês querem transtorná-los, vocês querem transformá-lo em outro. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. E essa passagem, ela mostra um pouco da importância que Paulo dá para a palavra de Deus. E o que o Lucas falou é verdade, porque ao longo do tempo, nós ficamos, por ausência de discipulado, que era muito forte antes, onde alguém chegava na igreja e você realmente pegava na mão da pessoa e falava, vamos caminhar, vamos conhecer a Deus. E a gente foi perdendo essa vontade mesmo. A gente via isso nos puritanos, em movimentos ali atrás, onde as pessoas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação que ela fosse fazer na igreja, ela buscava conhecer a Deus. Ela passava ali anos estudando a Bíblia e buscando conhecer esse Deus e se encher do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele, antes de que ela fosse caminhar pelo mundo. E a gente perdeu muito disso, e eu acredito que isso fez com que o povo de Deus se tornasse muito suscetível a qualquer coisa que se ouve hoje. E hoje a gente escuta alguma coisa em algum lugar e a gente já acredita, porque às vezes nos emocionou de alguma forma. A gente perdeu um pouco da razão, que foi aquilo que a gente falou lá na primeira parte. O cristianismo perdeu muito a sua razão, porque essa razão ela foi interpretada como algo ruim. Não, é algo muito frio, é algo que eu não quero. Eu quero emoção de verdade. Eu quero, assim como eu me emociono num show do Coldplay, eu quero me emocionar na igreja. O Paul Washer fala muito isso, né? De uma geração que busca Jesus, mas não quer saber da sua doutrina. Sendo que doutrina vem do hebraico ensino, ou seja, eu quero Jesus, mas eu não quero nada do que ele ensinou. E isso não é novidade. Quando Jesus veio, e esse versículo para mim na Bíblia é espantoso, ele disse para aqueles mestres da lei que o cercavam, vocês sabem tudo das Escrituras e acreditam que nela vocês têm a vida, no entanto vocês procuram me matar, porque a minha palavra não habita em vocês. E essa é a grande diferença que Jesus ensinou no ministério dele. A palavra dele, ela precisa habitar em nós. Assim como Jesus é o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus, ela precisa se fazer carne em nós. Nós precisamos, de fato, encarnar a verdade de Deus, para que ela faça parte da nossa forma de falar, de agir, de olhar para o nosso próximo. E isso faltou, porque eram mestres, e aí vem o outro lado da hipergraça, que é o legalismo, que dissecaram o Cristo, que sabiam tudo sobre a palavra, mas essa palavra não entrou neles, ela não ingressou no coração deles, não houve uma obra sobrenatural de Deus no coração deles, não houve a ação do Espírito de Deus no coração deles. E enquanto que Jesus tentou ensinar isso, a gente vê muito essas passagens no Novo Testamento em que Jesus encontra pessoas, e era isso que ele estava tentando explicar. Quando ele cura alguém no sábado e quebra a lei, ele causa escândalo, mas era isso que ele estava tentando ensinar. Ele estava tentando ensinar que o amor ele se cumpre nessa preocupação em servir, nessa preocupação com o próximo, só que essa preocupação ela precisa nascer da verdade. O fundamento do amor de Deus é a verdade, e a verdade nós conhecemos através da palavra dele. Então, por falta de conhecimento, e esse é um dos indícios lá em Apocalipse de como o mundo acaba basicamente por dois motivos, porque o coração do homem esfria e porque o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento da verdade. E a tendência não é melhorar, a tendência é que essas coisas piorem, mas ele nos ensina que é por isso que nós devemos ser luz, é por isso que a igreja de Deus precisa avançar no mundo. É por isso que ela precisa levar a palavra de Deus. É por isso que ainda existe
esperança. Eu até pegando o gancho aqui, esse tema aqui a gente podia até trabalhar um semestre inteiro, ele é muito rico em assunto, mas assim, a gente vê na palavra de Deus, aí, né, a pergunta que fica é a seguinte, mas e aí, Lucas, para eu vencer essas armadilhas, né, eu tenho ali o legalismo, eu tenho o antinomianismo, como é que eu vou vencer esse conflito? Poxa, de repente, eu não tenho uma maturidade espiritual, acabei de me converter, como é que eu vou vencer isso? Gente, é muito fácil. Parece assim, é um tema tão complexo, mas por isso que eu falo que é um falso dilema. É muito fácil de vencer, porque a gente tem a Jesus Cristo, a gente tem todo o referencial que a gente precisa para vencer. E isso fica muito claro, depois eu desafio vocês a lerem nas suas casas, depois ali refletirem, o livro de Colossenses. O livro de Colossenses é uma carta de Paulo, que ele se dirige aos Colossenses dizendo, olha, excelente, olha, muito bom, disciplina espiritual, muito bem observado, uma igreja madura, mas cuidado com as heresias, a palavra de Deus. E o mais interessante é que nessa carta, principalmente ali no capítulo 2, o que a gente enxerga é que todo esse cuidado ali, essa advertência que ele faz aos colossenses, é de olhar para Cristo. É simples, Paulo fala, olha para Cristo. Então, a gente vence esses antinomianismos quando a gente lê a palavra de Deus. Então, eu quero vencer essa armadilha. Esteja em dia com a sua leitura bíblica, com o seu estudo da palavra. Simples assim. Amém. O tempo voou, na verdade. Nós ainda tínhamos mais 3 teologias para falar e já acabou a hora. Eu acho que provavelmente a gente ainda vai ter que voltar outro mês, se vocês aceitarem. Ficou por falar da teologia da prosperidade, da libertação e da teologia negra. Então, quem sabe se vocês aceitarem o desafio de vir no próximo mês. Não sei se vocês querem ter alguma fala final sobre este tema ou se o que já falaram já é o final. Tranquilo? Muito obrigada por vocês terem vindo. Vocês realmente são uma bênção na nossa vida. O Lucas tem estado há 2 anos aqui connosco na EBD a ensinar-nos profundamente. O Flori vem sempre que pode, né? Porque ele também tem uma vida ocupada. Muito obrigada por terem vindo e por continuarem a ser uma bênção nas nossas vidas. Antes de nós encerrarmos e de vermos agora um vídeo muito especial, só para avisar que amanhã de manhã às 9h30 temos a nossa EBD Jovem com o Alessandro, sala 5, e ele vai falar sobre o reino de Deus. Os cristãos devem manifestar a vida do reino. Participem do louvor e depois podem subir para a sala 5. É 1 hora de palavra interativa, é mesmo como se fosse uma sala de aula. Venham participar, que eu tenho a certeza absoluta que muito vos será acrescentado. E nós temos agora um vídeo para passar, que é oficialmente o lançamento do nosso congresso, que é exatamente daqui a 2 meses. Vocês vão ver uma animação, é uma arte animada pelo escritório onde eu trabalho, e o nosso querido Lucas Fischer fez todo esse som que vocês vão ver. Vejam os detalhes da arte, vejam os detalhes do vídeo. Eu acho que ele vai desligar a luz para nós vermos melhor. E olhem para a tela, lado direito ou lado esquerdo.